Quero fazer um brinde. Um brinde simples. A família. A família. A família. Às vezes, um abrigo contra a tempestade. Às vezes, a própria tempestade. Relações pessoais surgem em meio a semelhanças, um passatempo, um gosto, um espaço em comum. Essas coisas conectam as pessoas e tendem a aproximá-las. Quando você focaliza sua atenção para o futebol, não é muito difícil enxergar um padrão em jogadores. Infância sofrida, questionamentos sobre o futuro no esporte durante a adolescência e, sobretudo, o amor pelo jogo. Existem claras semelhanças entre esses homens e, de certa forma, isso une esses indivíduos. Por isso, ao longo de mais de 150 anos, o futebol foi uma terra fértil para criar e desenvolver amizades. No futebol profissional, às vezes, essas conexões se perdem pelo dinheiro envolvido no jogo e o individualismo. Mas isso não impede que essas fortes relações se mantenham. E nesse vídeo eu vou te contar a história de amizades icônicas no futebol. Algumas começaram desde a infância, já uma em especial contou até com um beijo na boca. Nos anos 80 e 90, a Argentina tinha o privilégio de contar com uma das maiores duplas de ataque da história. Canidia fazia o papel de velocista raçudo, uma espécie de Rony muito mais desenvolvido, e Maradona fazia o papel de gênio. Os dois eram muito amigos desde o final dos anos 80. Maradona jogava no Napoli e Canidia no Verona. Dois clubes italianos, e então era mais fácil manter um certo contato. Uma coisa que unia bastante os dois era o uso de substâncias ilícitas, se é que você me entende. Os dois foram pegos no exame antidoping durante os anos 90. Enfim, o El Hijo del Viento, apelido dado a Canidia pela sua velocidade extrema, estreou pela seleção argentina em 1987 e causou boa impressão. Ele era um jogador de bons e maus momentos, mas na seleção ele se transformava. Um típico caso em que um jogador rende melhor quando representa seu país dentro de campo. Ele inclusive fez o gol da eliminação brasileira na Copa de 90 depois de um passe do Dieguito. Depois de bons momentos, Canidia reencontrou o Maradona em final de carreira no Boca Juniors em 1995. Novamente os dois astros se entenderam bem dentro de campo, até demais. Boca e Lanús se enfrentavam no dia 7 de abril de 1996. Estava empatado, 1-1, mas a 20 minutos do fim, Canidia marcou e anotou um 2-1 no placar. Extravasando, ele beijou a boca do Maradona. Em 14 de julho, num Boca vs River, Canidia fez 3 gols e repetiu o gesto com Maradona. Os beijos de 1996 não caíram muito bem para Mariana Nanes, esposa de Canidia. Imoral, um papelão, isso não vai se repetir na minha família, meus filhos e minha filha merecem o respeito do pai. Inacreditável, né? Esse só foi mais um episódio muito louco de uma carreira única do Maradona. Depois de alguns anos, os dois se distanciaram, mas Canidia ficou muito abalado com a morte do amigo, ao ponto de não conseguir ir ao seu funeral. Provavelmente você já viu esse vídeo, Royce e Lewandowski trocando risadas discretas antes do início de um jogo. Nessa época o Leva já estava no Bayern, mas a rivalidade profissional não foi suficiente para apagar uma bela história construída anos antes. Em 2010, um jovem Lewandowski saiu do futebol polonês e foi jogar no Dortmund. Uma bela escolha, visto que o Borussia é amplamente conhecido pela sua habilidade em lapidar jovens promissores. Porém, o clube não teve tanta habilidade no gerenciamento da carreira de outro jovem, Marco Reus. O menino começou desde cedo a jogar pelo Dortmund, mas saiu aos 17 anos para adquirir mais tempo de jogo e se consolidar no futebol profissional. No outro Borussia, o Mönchengladbach, Reus ganhou fama, visibilidade e com isso fez valer o ditado popular, o bom filho a casa torna. Em 2012, Reus retornou à sua equipe de infância e se deparou com Robert Lewandowski, que já demonstrava seu faro de gol com 30 gols na temporada 2011-12. Na época, o Dortmund era treinado pelo Klopp e já era bicampeão alemão. Com a chegada de Reus, o time se fortaleceu muito e construiu um ataque de peso com Marco, Götze e Leva. Os três se entendiam e se complementavam muito bem, era desagradável enfrentar aquela equipe. O Real Madrid sentiu isso na pele, levando 4 gols do Lewandowski na semifinal da Liga dos Campeões. Naquela mesma edição, o clube alemão chegou na final, mas perdeu de forma melancólica o troféu para o seu maior rival. E o Dortmund não sofreu somente essa derrota perante o Bayern.
No início da temporada 2014-15, o clube da Baviera contratou o maior astro do seu rival. Robert Lewandowski virou a casaca e foi para o Bayern de Munique. Götze já tinha feito isso um ano antes, então Reus ficou isolado, sem seus parceiros. Mas os laços de amizade se mantiveram, até porque para ter um toque de mão com uma pessoa, você deve ser bem chegada dela. Ok, agora vamos voltar muito ao passado. Provavelmente você nunca ouviu falar dessa amizade, mas já deve ter ouvido falar do Puskás. O homem que dá nome ao prêmio de gol mais bonito do ano, mas ele é muito mais do que isso. E esse tal de Bozic? Aposto que ele é um desconhecido pra você, não culpo, ele também era pra mim há um ano atrás. Enfim, os dois quando eram crianças eram vizinhos e os seus pais se tornaram amigos. Então eles brincavam constantemente e um passatempo indispensável era jogar bola. Só que a relação deles não se baseava apenas no futebol, ela era mais profunda. Os dois assistiam filmes e estudavam juntos, eram amigos inseparáveis. Certo dia, os dois jogavam uma pelada, quando eram mais crescidos. Puskás tinha 10 anos e Bozic 12. E quis o destino que um olheiro assistisse esse jogo descontraído. Ele gostou do Bozic e quis recrutá-lo. Mas Puskás, de forma inocente, disse, e eu? E o olheiro não conseguiu resistir à fala do garoto. No fim, ele levou os dois meninos para a base do Kispest, o time da região húngara que eles moravam. Anos depois, os dois amigos estrearam pelo profissional e, coincidentemente, o pai do Puskás era o treinador do Kispest. Isso podia pegar mal, indicando um certo favoritismo, mas o fato é que os dois jogadores não podiam ficar no banco de reservas, eram talentos geracionais. O nível de Bozic e Puskás era altíssimo e não demorou para surgir um interesse estrangeiro para contratá-los, porém os dois não cederam à tentação e continuaram na Hungria. Um truque do Kispest foi dar uma casa de ferragem para os dois, assim eles conseguiriam complementar o salário e mais uma vez um elemento em comum aproximaria os dois. Nos anos 50, Bozic e Puskás se transformaram nos principais astros do futebol da Hungria, formando uma dinastia na liga local e ao lado de outros craques eles foram protagonistas da melhor Hungria de todos os tempos, apelidada de os Magiares Mágicos. Eles venceram a Olimpíada de 1952, mas infelizmente os amigos não conquistaram tudo que podiam ganhar, pois perderam a final da Copa de 54. 2 anos depois, essa amizade, que está mais para a irmandade, foi bem abalada. Em 1956 surgiu a Revolução Húngara. Os húngaros eram dominados pelos socialistas, surgiu uma insatisfação com o governo e a situação econômica, e o povo foi às ruas em sinal de protesto. Se iniciou um conflito armado entre as forças russas e os civis. Os socialistas reprimiram o levante e no fim as consequências foram terríveis. 25 mil vidas foram ceifadas pelos soviéticos e 15 mil opositores foram deportados. Nesse meio tempo, Honvéd, o sucessor do Kispest, que foi militarizado e controlado pelo Estado, jogava amistosos na Espanha. E esse momento marcou a divisão dos craques. Puskás decidiu continuar no estrangeiro, já Bozic retornou ao seu país natal. Depois disso, os dois não conseguiram manter muito contato e em 78 Bozic faleceu aos 52 anos, marcando ponto final numa das amizades mais simbólicas do esporte. É loucura pensar que 2 dos técnicos mais famosos do mundo de hoje em dia saíram do mesmo lugar e até jogaram bola juntos quando eram crianças. A história de Mikel Arteta e Xabi Alonso se confunde com a história de Bozic e Puskás. Parece um remake, uma adaptação de um roteiro original feita 50 anos depois. Quando ainda eram crianças, Arteta e Xabi Alonso eram vizinhos de San Sebastián, País Basco. Constantemente os dois jogavam bola na praia e sempre eram os primeiros a serem escolhidos nos times da pelada. Coincidentemente, os amigos de infância entraram no mesmo time juvenil, o Antigoku, um time do País Basco. Simultaneamente, eles constantemente jogavam juntos nas seleções de base da Espanha e construíram um laço ainda mais forte. No final dos anos 90, os amigos se separaram para alçar voos maiores. Xabi foi para a Real Sociedad e Arteta para o Barcelona. Com o passar dos anos, eles se transformaram em ótimos jogadores, especialmente o Xabi Alonso, né? E após a aposentadoria, eles traçaram mais um paralelo, ingressando na carreira de treinador. Desde então, Mikel Arteta e Xabi Alonso passam por altos e baixos, mas já mostraram que possuem potencial para cravar ainda mais os seus nomes na história do futebol.
E eu fecho esse vídeo falando de uma relação que vai muito além do companheirismo e parceria dentro de campo. Porque Totti e De Rossi compartilharam e ainda compartilham um amor em comum pela Roma. Ao contrário da relação do Royce com Lewandowski, que foi extremamente afetado com a saída do centroavante para o Bayern, Totti e De Rossi atuaram por quase 20 anos juntos na Roma. É uma vida, tempo suficiente para vivenciar momentos que dariam bons livros. Francesco Totti iniciou sua carreira profissional em 1993 e 9 anos depois ele passou a ter um contato direto com De Rossi, que também chegou no time principal da Roma. Juntos eles venceram 2 Copas da Itália e 2 Supercopas. Pouca coisa, mas temos que levar em consideração que a Roma não tinha um elenco tão bom como Milan, Inter de Milão e Juventus. Enfim, a principal conquista dos dois foi a Copa de 2006, que já é o bastante, né? Já em 2017, Totti teve uma despedida do futebol, uma das mais belas que eu já vi, e passou uma grande responsabilidade para De Rossi. Deixa a abraçadeira para um irmão. Os dois viram seus filhos crescerem juntos, passaram por momentos felizes e alguns perrengues, mas acima de tudo se manteve o respeito. Totti é um cara mais aberto, sociável, engraçado, já De Rossi é um cara mais sério, fechado. São personalidades opostas que podem não combinar, mas não foi esse o caso. Eles realmente ganharam muita proximidade e são irmãos, não de sangue, mas de alma. E é isso, essas foram 5 amizades marcantes no nicho do futebol. Eu sei que muitas amizades ficaram de fora, então talvez possa acontecer uma parte 2 desse vídeo. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o like nesse vídeo, assim eu vou poder trazer mais conteúdos nesse estilo. Também siga o Historiador da Bola nessas redes sociais. E no mais é isso, então tchau e até logo!